On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. Você ouve a partir de agora Conte Outra, com Josi Conte. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit. Alô, ouvintes da Rádio 94.7 FM. Trago hoje para vocês um tema muito interessante, chamado, o título é Nós nos conectamos na vulnerabilidade. Gente, o que é isso, né? Então, quando nós estamos vulneráveis é que nós nos conectamos. Da onde eu tirei isso? Passa, na Netflix uma série de programas, assim como vocês também têm acesso pela internet, de palestras chamadas TED Talks. Essas palestras do TED Talks são feitas por pessoas que têm marcado o mundo através de ideias originais e que de alguma forma fazem com que as pessoas passem a pensar em algo de maneira diferente. São palestras excelentes, então fica aí a dica para quem tiver interesse em pessoas que fazem a diferença no mundo. Chama TED Talks. Então, como eu disse, vocês encontram tanto livremente na internet, como para quem tem Netflix, também encontra na Netflix. E vocês podem ver essas palestras, elas acontecem na maioria das vezes nos Estados Unidos, embora tenham outros segmentos, outras células em outros locais, mas prioritariamente lá. E todas têm legenda, então é acessível para qualquer um que tenha acesso à internet. Dentre essas palestras, existe uma pesquisadora chamada Brené Brown. Desculpa, gente, eu me enrolando aqui. E ela é uma americana que dedicou mais de 10 anos da sua vida pesquisando temas como a vergonha, a vulnerabilidade, a criatividade e a autenticidade. A palestra dela é ótima. Sobre ela também fala o texto da Tatiana Nix, que tem esse mesmo tema, nós nos conectamos na vulnerabilidade. Então, baseada na palestra da Brené e do texto da Tatiana, eu quero trazer algumas reflexões, somando esses conceitos delas e os meus. E o que isso quer dizer, gente? Vulnerabilidade, só para começar, já é uma palavra que nos traz certo desconforto. Por quê? Porque nós somos criados para sermos invulneráveis, Quem é o Superman? É aquele que é invulnerável. A não ser que seja pela criptonita, Mas o que quer dizer? Que nós sempre temos o tempo todo que mostrar para os outros que nós somos fortes, que nós somos capazes, que nós choramos, não choramos em público, ou que nós temos um comportamento, quando é no caso do homem, masculino, viril. Podem ver quando a gente está numa mesa de bar, num encontro social, o tempo inteiro aquela necessidade do homem de mostrar a sua virilidade. Então são coisas que chamam bastante atenção. Estou falando, claro, como sempre, de modo geral. Existem pessoas e pessoas, mas de modo geral algumas características culturais são muito fortes. E mostrar esse nosso lado vulnerável é algo que nos assusta muito. Tanto que os maiores traumas que uma pessoa pode carregar consigo ao longo da vida são traumas decorrentes de momentos em que elas se sentiram vulneráveis e, mediante essa vulnerabilidade, elas não tiveram o retorno emocional das pessoas próximas ou da situação próxima que lhes deu alento, que lhes deu proteção. Só que tem uma coisa muito interessante relacionada à vulnerabilidade e que nós temos que estar atentos. Uma vez, ou sempre que nós não nos mostramos vulneráveis, nós encobrimos características nossas. E aí, às vezes, nós nos colocamos numa situação meio que de perfeição. A Tatiana já fala assim, perfeição não existe, onde existe perfeição não existe espaço para conexão. Podem ver que todos os lugares onde existe algo estereotipado demais, perfeitinho demais, muito pré-montado, aquilo soa como algo artificial. Então, em espaços de absoluta perfeição, de absoluta habilidade, masculinidade, ou seja lá o que for, a gente vê que aquilo soa falso, porque a gente sabe que ninguém é perfeito. Por outro lado,
ouvir a vulnerabilidade do outro é algo que também assusta, porque nós estamos habituados a lidar então com essa ideia de que as pessoas devem ser fortes. E aí, quando a gente vê a vulnerabilidade, a gente fica um pouco desconcertado. São poucos os lugares onde a vulnerabilidade é aceita. Vou dar um exemplo. Um dos locais onde eu mais recebi aceitação, empatia e apoio foi dentro de hospitais, né? Eu já trabalhei dentro de hospitais. Mas o que acontece lá dentro do hospital? A partir do momento que a gente está lá dentro do hospital com um paciente, com um ente querido adoecido, muito mal, seja o que for, socialmente a nossa vulnerabilidade é aceita. E aí o que acontece? As pessoas são mais empáticas. Você conversa com o seu colega de quarto do hospital. Você tem uma tendência maior a perguntar o que ele tem, se você pode ajudar, ou de ter uma atitude mais humana mesmo, né, empática com essa pessoa. E isso permite conexões. Me lembro uma vez quando meu tio estava internado, ele acabou falecendo, mas estava em Campinas, eu fui para um exame e fiquei 15 dias lá com ele para cuidar dele, direto, sem voltar. E tinha gente que se oferecia para lavar a minha roupa. O que vocês imaginavam? Possam imaginar. Por quê? Porque naquele contexto a vulnerabilidade minha, do meu tio, o ambiente hospitalar, a conexão a partir das outras pessoas que também estavam vulneráveis fazia com que umas cuidassem das outras. Então quem estava aberto acabava recebendo esse carinho. Só que, né, eu até hoje sou imensamente grata por isso, nem preciso falar, né? Mas assim, e por que nós não conseguimos em outros momentos? Porque nós temos muito medo, nós temos medos da nossa imperfeição. E por quê? Porque o ser humano, ele tende a querer se manter conectado. E para manter conectado, ele acha que ele tem que mostrar o que tem de melhor nele. Só que às vezes, gente, essa tentativa é o que eu falei, ela causa enganos, ela causa uma imagem falsa e que os outros percebem. Só que aí, por medo da desconexão, né, que seria esse medo da perda, esse medo de não ser amado, a pessoa simplesmente não se conecta. Então, o olhar mais interessante proveniente da vulnerabilidade é aquele que nos permite perceber, né, essa é a linha de estudos da Brené Brown, que a vulnerabilidade é aquilo sim que nos causa vergonha, medo, né? Uma luta constante pelo merecimento no nosso dia a dia. Mas é essa mesma vulnerabilidade que permite que nós sintamos, né, que nós tenhamos alegria, que nós sejamos criativos, né, possamos estar abertos para o novo, para que nós tenhamos uma ideia de pertencimento e amor referente aos outros, né? O quanto nós temos que nos colocar numa posição de vulnerabilidade quando nós conhecemos um amigo novo e aí nós temos medo de não sermos aceitos, o quanto nós temos que ser vulneráveis quando nós conhecemos uma nova pessoa que nós queremos conhecer mais, né, um lado afetivo, amoroso, um possível relacionamento. Então, a gente tem que ter esse olhar, né, estar aberto para o olhar de que o mundo é vulnerável e que as coisas mudam o tempo todo. E fruto dessa vulnerabilidade que gera conexão real entre as pessoas é que nós vamos poder sim ter relações sinceras, relações verdadeiras. Porque, gente, relação verdadeira é aquela onde nós nos sentimos à vontade, é aquela onde nós podemos fazer piada e nós não vamos deixar de ser amados por isso, é aquela pessoa com quem você pode, como disse o André Gomes um dia num texto, tomar o seu vinho mais barato, né? Então você não tem que mostrar uma aparência, você não tem que fingir que você entende das coisas ou mostrar um status falso. Relação verdadeira é aquela onde nós podemos ser vulneráveis. Então, o título tão forte é essa minha reflexão do dia, que nós nos conectamos na vulnerabilidade. Quando nós nos mostramos vulneráveis e imperfeitos de alguma forma,
essa vai ser a única maneira de desenvolver vínculos reais. Então, o exercício é esse, que nós possamos mediar um pouco o nosso medo, a nossa culpa, essa nossa insegurança e medo de não sermos amados, e tenhamos em mente que a vulnerabilidade faz parte de nós. E a mesma coisa que nos assusta é aquilo que nos permite o amor verdadeiro entre as pessoas e as conexões reais. Fica aí a dica, a reflexão para vocês. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Você ouviu Conte Outra com Josi Conte. On tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit